Bom dia! Começa agora o Sindepres Entrevista. O convidado de hoje é o advogado Almir Pazianotto Pinto, que foi ministro do Trabalho e ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia, ministro. Bom dia, Cleide. Ministro, gostaria que o senhor se apresentasse um pouco mais aí da sua história. Muito obrigado. Eu sou capivariano do interior de São Paulo, fui fotógrafo, formei-me em 1960, advoguei 20 e poucos anos para sindicatos de trabalhadores, inclusive em São Bernardo e em São Paulo. Fui deputado estadual, fui secretário de Relações do Trabalho do governo Montoro, ministro do Trabalho do governo Sarney, nomeado pelo Dr. Tancredo, avô do Aécio, e finalmente fui para o Tribunal Superior do Trabalho, onde exerci os cargos de direção, corregedor, vice-presidente e presidente. Aposentei-me na presidência e hoje tenho um escritório de consultoria. Continuo extremamente interessado nas questões trabalhistas e, sobretudo, na modernização da legislação do trabalho. Ok, ministro. O nosso tema de hoje é o desafio da terceirização. Nós fomos às ruas ouvir o que o povo acha sobre as leis no Brasil. Vamos assistir os depoimentos. Bom, tudo parte de um princípio de que favorece mais as empresas, né? E o aposentado, como no meu caso, eu aposentei em 98, e hoje, se eu não voltar a trabalhar, eu morrer a míngua aí, porque aumenta tudo, o salário meu não aumenta. Eu acho que favorece mais as empresas. Igual eu entrei com um processo, fui demitida grávida, eu estava com 3 meses de gravidez, eu vim receber parcelado em 50 mil vezes 3 anos depois. Eu acho que a lei ela serve para equilibrar a relação jurídica entre o empregador e o empregado. Ele existe não é para favorecer nenhum nem outro, sim para promover a paz social, nas relações jurídicas. Eu acho que em parte favorece o trabalhador e outras favorecem a empresa, conforme. Agora, eu acho assim que às vezes precisava ser revisada, né, com muito carinho, com pessoas competentes. Porque o trabalhador, eu acho que eles ficam muito folgados assim, né? Os trabalhadores que ganham menos, eles não trabalham como deveria trabalhar, que eles, né, vai lá, se compromete a trabalhar, né, mas eles não trabalham. Ministro, eu queria que você fizesse um comentário sobre os depoimentos que acabamos de ouvir. Muito interessante a observação feita por um dos entrevistados, segundo a qual a lei não deve favorecer esse ou aquele. Outra entrevistada ressaltou a necessidade de uma modernização da lei, de uma atualização da lei. É muito bom ouvir as pessoas do povo se manifestando com muita liberdade, porque elas exprimem aquilo que de fato acontece, aquilo que elas sentem. A lei não existe realmente para favorecer, ela existe para conferir uma série de direitos ao trabalhador que sem elas, sem essas leis, ele não teria. O 13º, o fundo de garantia, o aviso prévio. Mas isso não significa obrigatoriamente que todas as conquistas devam vir da lei. O legislador não consegue acompanhar a dinâmica da vida econômica, as transformações da vida social, com a necessária rapidez. Eu sou muito favorável a uma legislação que atenda às questões fundamentais e que haja um amplo espaço para negociações, como o Sindepres realiza. O Sindepres é uma entidade sindical muito atuante no terreno das negociações. Ele intervém não só quando não há pagamento de salários, ou quando há atraso, ou quando... Ele intervém também para buscar reajustes salariais, garantias de outras naturezas para os empregados e assim por diante. O papel da lei, na verdade, é criar um ambiente de segurança jurídica. Este é o grande papel da lei.
As pessoas saberem que a região onde vivem existe uma estabilidade jurídica. Cada um conhece as suas obrigações e os seus direitos. Quando uma lei passa a ser muito desrespeitada e questionada nos tribunais, isto resulta num ambiente de insegurança. As pessoas não sabem como será o dia de amanhã. Recentemente eu li uma decisão de um juiz mandando pagar cumulativamente o adicional insalubridade e o adicional periculosidade. Ora, há 60 anos no Brasil não é assim. Há 60 anos é que quem recebe a insalubridade não recebe paralelamente a periculosidade. Quem recebe a periculosidade não recebe a insalubridade. Se há 60 anos é assim, e a lei basicamente não mudou, por que essa repentina mudança de interpretação no julgamento? Isto gerou um passivo trabalhista não esperado para as empresas. Elas não imaginavam que isso poderia acontecer de uma hora para outra. É isto que eu chamo de ambiente de insegurança jurídica. A segurança que havia subitamente transformou-se em insegurança. E toda vez que o empregador se sente inseguro, o capital se sente inseguro, ele procura reduzir o número de empregados para reduzir o número de riscos, o que hoje é facilitado pela tecnologia da informação. A terceirização se insere nesse terreno da insegurança jurídica, porque ela é muito praticada na administração pública e na administração privada, e não há uma lei geral que a discipline. Nós temos apenas, e desde 1990, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a famosa súmula 331, que resultou numa grande insegurança jurídica, porque ali se adotou a divisão entre atividade fim e atividade meio, sem se saber precisamente o que é uma coisa e o que é outra, porque não há uma linha divisória, não há uma definição do que seja atividade fim e do que venha a ser atividade meio. Então, esse ambiente de insegurança jurídica é ruim para o empregador, é ruim para o trabalhador e é ruim para a própria Justiça do Trabalho, porque resulta numa multiplicação de ações judiciais e, portanto, na morosidade dos julgamentos. Nós aqui da TV Sindepres, e eu acredito que quem está nos assistindo está com sede de ouvir suas considerações sobre esse tema, que é a terceirização, né, que é um tema que o senhor acompanha já há algum tempo, né? E eu vou começar, na verdade, fazendo uma pergunta. A gente vive um momento eleitoral, com possibilidades de mudança do governo, né? E eu queria que o ministro comentasse qual é a perspectiva para a terceirização para o ano de 2015 no Brasil. Os conflitos jurídicos em torno da terceirização remontam a 1985, ou a 1975, ou a 1970, quando a terceirização começa a ganhar corpo, sobretudo na iniciativa privada. Eu era ministro do Trabalho em 1986 e apresentei um projeto regulamentando a terceirização, projeto que caiu no esquecimento porque nós tínhamos planos econômicos, congelamento de salário, congelamento de preços, inflações, taxa de inflação oscilando, subindo, descendo, Assembleia Nacional Constituinte e milhares de greves. Logo, o tema terceirização não se tornou um tema prioritário. Mas, com o passar do tempo, e o número de processos aumentando e a terceirização se expandindo, não é? A terceirização transformou-se num fato relevante e desafiador. Curiosamente, nenhum governo até agora, Fernando Henrique, Collor, Sarney, ninguém cuidou desse assunto. Ninguém, nem o Lula.
Então nós vamos ingressar num novo governo, seja de quem for, com essa questão pendente. Nós vamos ter um Congresso Nacional renovado, deputados novos, senadores novos, e um presidente da República, que pode ser reeleito ou não. Podemos ter um novo presidente, o Aécio Neves. Como o governo vai se... Que posição ele vai tomar diante da terceirização? Isto para nós, e para os terceirizados, e para as empresas, e para o governo, é extremamente importante. Nós temos que chegar a alguma conclusão. Há um projeto de lei, o 4.330, que está lá sendo discutido, né? Resta ao Congresso dizer, olha, aprovo ou não aprovo? Aprovo por essas razões ou não aprovo por essas razões? E o Executivo terá uma grande importância, não é, nessa tomada de decisão. Esse tema é prioridade? Eu considero o tema relações de trabalho prioritário, em todas as suas vertentes. Qualquer lado que se examine a questão relativa a relações do trabalho, a questão é prioritária porque a economia gira em torno disso. A economia gira em torno de um sistema produtivo que tem como eixo central as relações de trabalho, o mercado de trabalho. Logo, a meu ver, é absolutamente prioritário que o governo cuide desse assunto. E dentro desse tema, a terceirização adquire um realce especial, tanto assim que o Supremo Tribunal Federal resolveu intervir. Nós temos duas ações no Supremo, em grau de recurso extraordinário, que, no fundo, discutem o seguinte: existe uma divisão jurídica entre atividade fim e atividade meio? Se não existe, a súmula 331 está errada em um dos seus aspectos fundamentais. Se existe, ela está certa. Se não existe, ela está errada e precisa ser corrigida. Antes mesmo da aprovação da lei. Mas não deve haver essa distinção, uma linha divisória entre atividade fim e atividade meio, porque até hoje, depois de milhares de discussões, milhares de palestras, milhares de seminários, milhares de artigos doutrinários, ninguém estabeleceu. Ninguém conseguiu dizer onde termina a atividade meio e onde começa a atividade fim. Em minha opinião, a atividade fim da empresa é o lucro. Porque sem o lucro ela desaparece. É uma coisa lógica, não é? Uma empresa que deixa de ser lucrativa tende a desaparecer. Eu vendo sapato, não é? Preocupado com o resultado final dessa produção. A cadeia produtiva se encerra no lucro ou no prejuízo. Se eu tenho prejuízo, eu deixo de fabricar sapato. Se eu tenho lucro, eu faço meus investimentos no sentido de continuar explorando o ramo. Por exemplo, sandálias havaianas. O cidadão que descobriu, inventou, desenhou a primeira parte de sandália havaiana, ele estava pensando no conforto do pé e tudo mais. Mas o fabricante estava pensando no lucro que ele conseguiria obter produzindo sandália havaiana. Se as pessoas deixarem de usar sandália havaiana, ele vai encerrar a fabricação. Por quê? Porque deixou de ter lucro. Logo, a atividade fim é o lucro. Ninguém monta um negócio para ter prejuízo. A entidade filantrópica, ela não cogita de lucro, mas ela é filantrópica, ela não é uma empresa, ela é uma associação filantrópica. Quando entramos no terreno da empresa, a atividade fim é o lucro. Ministro, eu queria perguntar qual é o grande empecilho hoje para a aprovação desse projeto no Congresso? O que isso atribui sendo o grande problema? O lucro. Porque as entidades sindicais que não pertencem ao segmento da terceirização estão muito preocupadas com o deslocamento
de trabalhadores. Houve um certo esvaziamento, fruto da terceirização, que por sua vez é decorrência da necessidade de especialização. E com isso, muita gente teme perder a contribuição sindical. Não há, vamos admitir, vamos deixar o cinismo e a hipocrisia de lado. Não há essa preocupação tão acentuada, tão veemente, com o bem-estar ou a garantia do emprego. A preocupação é o imposto sindical. A garantia de emprego, todo empregado tem e todo empregado não tem. Tem na medida daquilo que determina a lei. O empregador, para demitir sem justa causa, ele vai gastar dinheiro. Não é interessante despedir, seja para o industrial metalúrgico, seja para a empresa prestadora de serviço. Não há um tratamento diferente da lei. Um trabalhador não é menos protegido do que o outro. Agora, ambos estão sujeitos, aos azares do mercado de trabalho. O que é que determina o nível de emprego? O que é que determina o nível de salário? Não é o Tribunal Superior do Trabalho. Não são os juízes do trabalho, não é o Ministério Público do Trabalho, nem o Ministério do Trabalho. O que determina o nível de emprego e o nível de salários é o mercado. Se o mercado está em crescimento, é claro que o número de empregos aumenta. Se há uma grande disputa de mão de obra, esses empregados desejados têm o seu salário aumentado. Exemplo muito recente, essa explosão que houve em São Paulo na área da construção civil. Houve falta de mão de obra na indústria da construção civil. Um chefe de obras, um trabalhador especializado, um eletricista, passaram a ser muito disputados. Logo os salários sobem. É a secular lei da oferta e da procura. Quando há mais procura, o salário aumenta. Quando o mercado está em baixa, o salário cai. Nós temos agora essa situação de crise da indústria automobilística. Como é que os trabalhadores da indústria automobilística em crise vão pleitear aumento real de salário? Eles mal conseguem se segurar no emprego. A empresa dá férias coletivas, layoff e assim por diante. Eles estão lutando para se manter no emprego. Eles não estão tão preocupados com o aumento de salário, porque o mercado entrou em crise. Se a indústria automobilística voltar a ter o mesmo impulso que teve anos atrás, um ano, dois atrás, é claro que os salários vão aumentar porque os sindicatos vão exigir mais. A participação nos lucros aumenta. Ora, a terceirização não tem nada a ver com precarização. A terceirização não tem nada a ver com redução de direitos. A situação é exatamente a mesma, a lei é exatamente a mesma. Não há uma lei que diga, olha, o direito de férias do terceirizado é diferente do direito de férias de quem não é terceirizado. Isso é uma tolice. Então, há uma preocupação com o imposto sindical, sem dúvida, e há uma preocupação ideológica. Eu vejo alguns membros do judiciário mal informados, tentando desconhecer um fenômeno da economia moderna. A terceirização sempre existiu, sempre, em menor escala. A gente ainda pode considerar que é um fenômeno? Mas é um fenômeno importante da economia moderna. Um fenômeno que não surgiu no Brasil. Ele é praticado no mundo todo. São raras as empresas que adotam um sistema verticalizado de produção. Elas adotam um sistema descentralizado, dividindo atividades específicas entre empresas específicas.
O automóvel, eu volto à indústria automobilística, é um exemplo claríssimo disso. O motor de um Renault, às vezes foi feito na Nissan. Ou o motor de um veículo Nissan foi feito pela Renault. Compreende? Eles procuram a produção especializada e em escala, porque isto reduz o custo. Não é a terceirização que reduz custo. O que reduz custo, o que reduz salário é o mercado. Se o mercado está ótimo, está bom, não é? Ainda assim, as indústrias vão continuar terceirizando. Porque elas vão entregar uma tarefa especializada para alguém que é especializado naquela tarefa. Por exemplo, o conjunto da transmissão, que nós chamamos de vulgarmente câmbio. Nós temos o câmbio manual e temos o câmbio automático. Aqui na Anhanguera tem uma grande fábrica de câmbio, a Eaton, que fornece para os mais diversos fabricantes de veículos. Ela se especializou, ela pesquisa o câmbio, como há empresas que pesquisam o motor, como há empresas que pesquisam e produzem o pneumático. E assim sucessivamente. Um Boeing é o resultado de milhares de terceirizações. Não existe um fabricante do Boeing que comece no pneumático e termine na turbina ou no assento. Tudo é terceirizado. Eu não consigo entender como é que as pessoas não percebem isso. E continuam insistindo nesse refrão da redução do salário, da precarização. Com perdão da má palavra, tudo isso é tolice. É argumento de quem não se debruça sobre a realidade, ou conhece a realidade, mas não quer reconhecê-la. A terceirização é um fenômeno do mundo moderno e, sobretudo, do mundo globalizado. Ministro, quais são as consequências da decisão do STF, se pró ou contra a terceirização? Como é que o senhor tem analisado essa questão? Eu escrevi um artigo publicado há alguns dias no Estado de São Paulo, na página 2, Cenários Possíveis. Eu traço o cenário com o STF entendendo que essa questão da divisão atividade fim, atividade meio é um equívoco, e com o STF entendendo que deve manter a divisão. O impacto na economia será muito forte, qualquer que seja a decisão. Se o Supremo entender, não é, que deve extrair da súmula 331 a expressão atividade meio, a economia vai ganhar um outro impulso, porque as pessoas vão se sentir mais seguras na terceirização. Milhares e milhares de ações judiciais deixarão de existir, o que significa uma grande economia, sem nenhum prejuízo para o trabalhador. Não é? Mas se o Supremo adotar uma atitude de miopia, de ignorar a realidade, ele lançará um torpedo na linha d'água da economia. Porque ele vai prestigiar a insegurança jurídica. E aí como é que nós vamos fazer? Como é que essas empresas que terceirizam, mas não só as empresas, a administração pública terceiriza muito. O Decreto-Lei 200 de 1967 prevê, especialmente entre os fundamentos da moderna administração pública, a descentralização, que outra coisa não é senão a terceirização. E a Lei 8.666, que trata de contratos e licitações pela administração pública, é uma lei de terceirização. Quando o Estado contrata a abertura de uma rodovia com uma grande empreiteira, Camargo Correia, Odebrecht, o que o Estado está fazendo? Está terceirizando. Quando o Estado contrata a administração de uma rodovia por uma grande empresa, CRV, sei lá o nome, não é? O que ele está fazendo? Ele está terceirizando. Quando o Tribunal Superior do Trabalho contrata uma empresa de limpeza
não é? Para limpar os vidros do prédio, o piso. O que ele está fazendo? Ele está terceirizando o Tribunal Superior do Trabalho. O Ministério Público terceiriza em grande quantidade. Mas aqui nós temos que pensar no seguinte: entre o terceirizado da administração pública e o terceirizado da iniciativa privada, há uma diferença. É que o terceirizado da administração pública não tem as garantias do servidor público. E o terceirizado da iniciativa privada tem as mesmas garantias legais do tomador de serviço. Não há diferença entre o empregado do tomador e o empregado do prestador. Ambos têm. Não é? A situação é exatamente a mesma. O que não ocorre na administração pública? O terceirizado da administração pública não é servidor público. Não tem, portanto, as garantias do servidor público. Mas a pergunta: a administração pública viveria sem a terceirização? Não. Não conseguiria. A terceirização no serviço público é uma realidade inafastável. Não há como deixar de fazer. Logo, por que essa aversão de alguns setores da administração pública em relação à terceirização da iniciativa privada? Eu não encontro nenhuma explicação. Nenhuma resposta, né? Nenhuma Ministro, resposta. a terceirização é uma questão política ou uma questão jurídica? Não, é uma questão econômica. A terceirização é um problema econômico, uma exigência da economia moderna. A senhora não vai conseguir, a senhora não, porque a senhora é jornalista, mas uma incorporadora não conseguirá construir um prédio, um edifício de 4, 5, 6, 8, 10 andares. Não se consegue construir uma residência sem terceirização. Porque quem cuida do setor hidráulico não é o mesmo que cuida do setor elétrico. Quem cuida dos alicerces não é quem cuida da colocação dos banheiros. Compreende? Um prédio é uma sucessão de terceirizações que começa na compra dos terrenos através de uma corretora e termina numa corretora com a venda das unidades construídas. Não é? A atividade fim de uma incorporadora não é ficar com o edifício, é vender as unidades. Não é isto? O que ela não faz diretamente, faz através de uma terceirizada. Eu sou tomado de uma certa irritação quando vejo que o óbvio, na expressão do Nelson Rodrigues, o óbvio ululante, não é entendido, não é visto, não é percebido. Só posso atribuir essa indiferença ao óbvio ou a uma postura ideológica ou uma ignorância, a um desconhecimento. Vamos responder as perguntas de alguns internautas que enviaram aqui para o TV Sindepress. Doutor Almir, eu queria que o senhor continuasse falando um pouquinho ainda sobre a questão do projeto que está para ser aprovado no Congresso, né? A gente pode ter esperança para o ano de 2015? Eu creio que devemos ter esperança. Nós somos obrigados a ter esperança, nós não podemos jogar a toalha. Os aliados da terceirização não podem se dar por vencidos, até porque esse é um projeto bom, que resultou de amplas discussões. Não é um projeto autoritário de cima para baixo. É um projeto que nasceu de longas, demoradas e profundas discussões. Eu quero lembrar a você que o ótimo é inimigo do bom. É inútil procurar em qualquer lei, não é, uma solução ótima. Isso não existe. Mesmo porque direito não é ciência exata. O direito está sempre em permanente processo de evolução. O projeto comporta uma outra crítica? Comporta, mas nós precisamos urgentemente de uma lei que traga um mínimo de paz para o setor da terceirização. Ok.
Ministro, nós vamos agora ler algumas perguntas dos nossos internautas. Eu só quero avisá-lo que podem ser diversificados os assuntos aqui, tá? Então a gente tem aqui a pergunta do Paulo Mendes, Santo Amaro, São Paulo. Para o próximo governo, seja qual for, podemos ter as tão faladas reformas e há espaço para a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, ela está retardada de 40 anos. Já se falava nisso em 1962. Na necessidade de uma atualização da lei que rege as relações de trabalho, diante das mudanças que ocorreram no mundo e no Brasil, sobretudo agora, com a globalização e a tecnologia da informação. Eu espero que o Congresso, que o novo Congresso, que o novo governo tenham sensibilidade para isso. Lula tentou no primeiro governo, através do Fórum Trabalhista, uma nova lei sindical e uma nova lei de relações sindicais, uma nova lei de negociações. Ele queria mudar, basicamente, os fundamentos da estrutura sindical e queria estabelecer regras sobre as relações entre sindicatos patronais e profissionais de uma forma que a negociação ganhasse mais corpo. Por algum motivo, os dois projetos não atenderam às expectativas e, ao invés do Lula insistir no assunto, ele se esqueceu e abandonou. Então, perdeu-se ali uma excelente oportunidade de uma reforma conduzida por um ex-dirigente sindical. Ok. Bom, a gente tem a pergunta agora. Carlos Sampaio, São Paulo, capital. Quais os pontos mais difíceis para a aprovação da regulamentação da terceirização? Exatamente o problema da atividade fim e atividade meio. E da responsabilidade solidária ou subsidiária. São dois equívocos contidos na súmula 331, de cuja redação eu participei. Mas é preciso entender as circunstâncias em que essa súmula foi redigida. E ela já passou por várias reformas, sobretudo no tocante à responsabilização por dívidas da administração pública. Que a administração pública não responde, na verdade, pelas dívidas do prestador frente aos seus empregados. A iniciativa privada responde, e responde até solidariamente, não subsidiariamente. Há uma cobrança, o Genival, presidente do sindicato, a doutora Clara, conhece bem isso. Há uma responsabilidade, na prática, solidária, no texto subsidiário. E essas duas questões é que permearam muito as discussões sobre o assunto. Mas hoje há quase um consenso da necessidade ou de se reformular o 331 ou de se aprovar a legislação. Ok. Nossa pergunta, Gilmara Pontes, Americana, São Paulo. Em termos trabalhistas, como está o Brasil em relação a outros países? Atrasado. Muito atrasado, sobretudo na área sindical. Uma pena, né? E na esfera das negociações trabalhistas, das negociações coletivas. Nós não temos, na verdade, liberdade de negociação. Toda vez que empregador e empregado pactuam alguma coisa que o Ministério Público entende que não está exatamente de acordo com a lei, o Ministério ajuiza uma ação de nulidade e quase sempre o TST acolhe. Ok. Ministro, para encerrar, Fabiana Melo, Santos, São Paulo. Ela pergunta de algo que nós já até falamos aqui, mas quais são as perspectivas da terceirização no Brasil para os próximos anos? A terceirização é um fenômeno vitorioso. Por mais que seja combatida, ele está sempre em expansão. Em uma palestra eu disse até, a terceirização é como o universo, em permanente expansão. Quem conhece a história
da terceirização, quem acompanhou o aparecimento na década de 70, sobretudo no setor de limpeza e conservação, percebe como a terceirização se infiltrou, não é? Sobretudo na administração pública. Executivo, legislativo e judiciário terceirizam. E as empresas em busca do quê? De maior eficiência e de menor custo, mas não com redução de salário. Menor custo em virtude da divisão de atividades especializadas entre empresas especializadas. Em razão disso tudo, a terceirização foi evoluiu. Eu não vejo como acabar com ela. E é exatamente na tentativa inútil de acabar com a terceirização que se gera um ambiente nefasto de insegurança jurídica. Ok. Nós estamos encerrando mais um programa. Ministro, eu gostaria de agradecer sua participação aqui conosco e pedir para o ministro falar um pouco aí sobre sua relação com o Sindepres e suas considerações finais. Falar um pouco da TV Sindepres, né? É uma relação antiga a minha com o Sindepres, não é? E com o setor patronal também. Porque se eles divergem quando vão fazer uma negociação coletiva, no fundo, ambos querem que a atividade seja regulamentada. Não há aqui conflito entre o sindicato das empresas prestadoras e o sindicato dos trabalhadores em empresas prestadoras. Ambos pensam a mesma coisa. Eles apenas exigem do Estado que intervenha e aprove a lei. Que o setor é novo, basta comparar a idade desse sindicato com a idade dos sindicatos metalúrgicos próximos daqui na Rua do Carmo, ou com os sindicatos comerciais ou os sindicatos bancários. Esse é um sindicato efetivamente novo, tem poucos anos. E, no entanto, talvez seja hoje o maior sindicato de São Paulo, pelo número de integrantes da categoria e pelo número de sindicalizados. E eu não tenho dúvida em afirmar que é o sindicato que presta melhor assistência aos seus associados. Tudo porque ele acompanha no dinamismo a dinâmica do setor da terceirização. Ok. Ministro, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua participação. Eu é que agradeço. Obrigado. A todos que nos assistiram, um grande abraço, especialmente aqueles que nos enviaram suas perguntas. Um grande abraço também e até o próximo programa.